Boa noite, Brasil UF. Que a paz de Jesus seja contigo, amém? Você viu nos avisos que o nosso mês de junho é um mês bastante agitado, nós vamos ter bastante agendas aqui, e eu quero ver essa igreja cheia como ela está hoje aqui, bonita, com esse povo que vai para o céu, glória a Deus, aleluia. Quem é que vai para o céu aí? O Benaia vai para o céu. Benaia vai para o céu. Benaia vai para o céu. De novo, vai para o céu. Tá bom, Benaia, já entendemos. Vai para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero poder reforçar isso com você. Esteja conosco nessas agendas. Já faz alguns sábados que eu não ministro aqui com vocês. Na semana passada não pude estar aqui por motivo de saúde. Mas sei que a pregadora entregou aqui uma palavra de Deus, né? A irmã Karen, né? Uma pregadora do Senhor. Falou sobre o clamor de Ana, né? Foi forte mesmo a ministração. Mas eu quero que você possa abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 11. Na verdade, talvez, só um pouquinho. Eu vou fazer um pedido. Quem está com o celular aí? Levanta aí o celular. Levanta aí. Levanta o celular mesmo, pode levantar? Nossa, bastante gente, né? Então você vai fazer uma coisa agora. Você vai desligar o celular. Aleluia. Nenhuma notificação vai te atrapalhar. Não se preocupa, não vai acontecer nada na tua casa, na tua família, não vai acontecer. O Senhor está guardando. O que Ele quer agora de ti é a tua entrega total aqui, amém? Desliga então o celular aí, por favor. Aí você vai dizer, mas eu vejo a Bíblia no meu celular, mas eu coloquei aqui os versículos para você acompanhar, então não vai precisar. Tá bom? Desliga o celular aí. Romanos capítulo 11, acompanhe comigo, versículo 33 ao 36. Apóstolo Paulo falando aqui à igreja de Roma, a capital mundial da época, ao grupo mais poliglota, fluente, cosmopolita do mundo naquele tempo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Interessante, não? Quem é que deu algo a Deus que depois Deus tem que devolver para ele? Quem deu? Ninguém. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Você pode dizer? Amém. Com certeza o Ministério de Louvor aqui já sabe uma música para cantar, porque isso aqui nós conhecemos, né? A Ele a glória. Quão profundas a Ele a Ele a Ele para sempre, amém. Essa canção é inspirada em Romanos capítulo 11, não somente inspirada, é praticamente um plágio na letra. Você viu, você poderia até cantar ela lendo a Bíblia. Mas nós, no dia de hoje,
nós vivemos em uma geração, em um tempo, onde nós passamos por um paradoxo inquietante. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação, meus irmãos. Nunca tivemos tanto acesso a conhecimento, mas nunca fomos tão rasos em compreensão das coisas. Excesso de informação não nos garante conhecimento. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Inclusive, talvez nós tenhamos muitas informações sobre Deus, mas pouco conhecimento de Deus. E nessa noite, eu quero que você preste muita atenção, porque talvez aqui nós tenhamos nessa noite um ponto de corte no nosso ano aqui como ministério. Porque o Senhor está nos chamando para algo mais profundo. Então essa palavra aqui, ela também é uma palavra de ensino, ela é uma palavra de correção, ela é uma palavra de despertamento, de impulsionamento, mas também uma palavra profética para a minha e para a tua vida, porque a palavra de Deus vai ser proferida aqui. E nós precisamos retomar o temor por esta palavra para conhecer os juízos, os pensamentos de Deus. Por isso eu pedi para você desligar o teu celular. Por quê? Porque hoje o que nós temos é muita dispersão, muita superficialidade e pouca profundidade. A lógica que hoje governa o nosso tempo, ela é bem silenciosa, mas ela é muito formadora. Quanto mais estímulo, menos contemplação. Quanto mais velocidade das coisas, menos enraizamento, menos profundidade. Nós já estamos acostumados que vídeos de 2 minutos já são muito longos. Livros com mais de 100 páginas são muito extensos. Pregações de mais de 30 minutos são muito enfadonhas. Nós estamos nos acostumando com uma lógica de vida aonde tudo precisa ser rápido. Tudo precisa ser rápido. E isso tem gerado em nós uma superficialidade tamanha como nunca foi vista. Eu reforço que você esteja aqui a cada sábado, porque eu percebo Deus contando uma história aqui nesse ano. E o convite dele para mim e para a tua vida, jovem, aqui nessa noite, é um lugar mais profundo nele. Essa é a lógica desse tempo. E hoje nós estamos perdendo a capacidade de sustentar a atenção, de mergulhar, de dar mais tempo. Talvez hoje, falta de tempo, é como está ali, é muitas vezes uma incapacidade de permanecer diante daquilo que exige de verdade profundidade. Nós dizemos que não temos tempo, mas na verdade, muitas vezes, essa desculpa é porque nós não queremos gastar tempo com algo que é necessário saber e aprofundar e mergulhar mais. Só que infelizmente essa realidade, ela não é só mais uma realidade social, ela não é mais só uma realidade intelectual. Como eu falei, jovem, quando você vê um livro, a Bíblia já é um livro com mais de 1000 páginas, mas você vê um livro como a Bíblia, muitos dizem, pois é, muito grande, né? Muito difícil de ler. Às vezes quando você pega um livro grande, alguém diz assim, isso é uma Bíblia, né? Você já não viu isso? Porque as pessoas querem fast food espiritual. As pessoas querem um hambúrguer bem feito, entregue velozmente, mas também digerido na mesma velocidade que foi entregue. E isso tem nos trazido não somente uma superficialidade intelectual, mas também espiritual. Você está aqui, diga amém. Porque nós nos tornamos uma geração treinada para a superficialidade. Nós estamos sendo discipulados, sabia?
A internet está nos discipulando e vocês não sabem, nós não sabemos. Está nos discipulando porque cada vez mais nós temos que ser rápidos, cada vez mais nós temos que ser céleres, cada vez mais nós temos que ter resumos de resumos de resumos. Estão aí as inteligências artificiais também fazendo isso conosco. E a gente está aceitando de uma forma aberta e tranquila. Eu não sou contra o avanço da tecnologia. Eu sou contra o avanço da tecnologia que emburrece a gente. E que torna a gente superficial. Nós estamos sendo treinados de tal forma que a gente aceita facilmente. Já aceitamos, como falei também, que já falaram para mim, pastor, tu não pode fazer vídeo de mais 1 minuto na internet, senão não viraliza. Nos tornamos consumidores. Você, em algum momento, não se sinta ofendido, porque eu também já fiz, então eu estou me ofendendo também, se alguém se sentir ofendido. Você, em algum momento, já pegou, e ao invés de abrir a Bíblia, ou de dobrar o teu joelho, você foi assistir um podcast de algum pastor ou de algum ministério, ficou 1 hora e 20 minutos ouvindo aquele podcast e mandou para um amigo teu, olha só o que o fulano falou. Porque nós estamos nos acostumando nessa vida superficial de nos tornarmos consumidores de conteúdo. E estamos nos tornando consumidores de conteúdo cristão, o que é pior. Podcast virou agora lugar de buscar a resposta de Deus. Pastor, está difícil hoje, né? Ô, glória. Meu irmão, não vai buscar resposta para a tua vida no podcast. Vai buscar, com o joelho no chão e com a palavra. Porque não tem outro lugar que tu vai achar a resposta verdadeira. A rocha da tua vida não é a opinião ou a experiência das outras pessoas. A rocha da tua vida é o Senhor e a vida que tu tem com Ele no teu secreto. Quando chegar a dificuldade, quando chegar a tempestade, tu não vai poder ligar para o cara que faz o podcast, porque ele nem te conhece. Agora, para quem tu liga quando tem dificuldade? É para o pastor, mas nem para o pastor, se tu puder. Ai, aleluia. Então imagina todo mundo ligando para mim quando tem problema. Meu Deus do céu. A primeira pessoa, o primeiro ser, o primeiro lugar que tu deve buscar é o próprio Deus que te criou. Só que nós estamos sendo treinados na superficialidade. Nós perdemos o apetite pelo que exige permanência. Acho que há 2 ou 3 sábados atrás eu preguei aqui sobre uma palavra, subir e permanecer. Nós estamos nos acostumando com isso. Essa aqui é uma continuação mais aprofundada, porque eu decidi para vocês não ficar pregando coisas homeopáticas. Eu quero que vocês sejam profundos na palavra. Porque hoje até também nós temos palavras, ministrações, que olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Quando acaba, tu não sabe se a Bíblia foi citada no final. Dentro de igreja. Mas nós estamos nos acostumando com isso. Estamos perdendo o apetite por aquilo que exige de nós permanência. Nós nos tornamos especialistas, eu e você, em começar algo, mas muitas vezes incapazes de continuar algo. Subir e permanecer. E aqui está um ponto crítico, que eu quero dizer para ti. Se você já não faz na tua vida natural, aquilo que nós não conseguimos sustentar na vida natural, nós também não conseguimos sustentar na vida espiritual. Se nós não conseguimos ter disciplina, nem para arrumar a nossa casa, nem para cuidar do nosso corpo, nem para colocar limites na nossa alimentação, me desculpa, nós não conseguimos sustentar essa disciplina na vida espiritual. E aí é como se fosse um espelho. Meus irmãos, o judeu, e eu cito o judeu porque foi através do pensamento judaico que nós conhecemos a Jesus, porque foi construído durante a história de Israel, até culminar em Jesus, e assim a salvação foi
proposta e foi oferecida a todos. Mas o judeu, ele não considera algo, o natural e o espiritual como se fossem duas coisas separadas. Esse é o pensamento grego platônico. As coisas são juntas. É como se fosse um espelho, um na frente do outro. Aquilo que tu não consegue exercitar na tua vida comum, natural, diária, não se engane. Se a tua casa está desarrumada, o teu devocional com Deus deve estar desarrumado também. Se a tua casa está suja, a tua vida com Deus deve estar suja. E vice-versa. Se a tua vida com Deus está suja, a tua casa também deve estar suja. Por quê? Porque Deus se relaciona com um homem integral, íntegro, inteiro. Corpo, alma e espírito. E a nossa vida com Deus, quando ela está alinhada com aquilo que Ele quer, repercute sobre tudo que nós vivemos e fazemos. Você crê nisso? Mas eu quero que você pense sobre algo aqui. A superficialidade espiritual também está nos levando, como eu estou falando aqui, para a distorção da devoção. Agora, o culto tem que ser mais rápido, principalmente depois da pandemia. O culto tem que ter tantos minutos. Se o louvor passa de certo tempo, já não está legal. Porque nós estamos colocando tudo que é sagrado precisa ser rápido. E também precisa ser fragmentado muitas das vezes, porque a sociedade está se acostumando com a fragmentação das coisas. Então nós também, quando chegamos em um culto, ou quando chegamos num encontro, as coisas precisam ser rápidas e precisam nos estimular. Eu preciso de estímulos. Eu preciso que algo aconteça, eu preciso sentir algo, eu preciso de uma emoção, eu preciso que arrepie os pelos do meu braço, para reconhecer que Deus está ali, porque eu preciso de estímulo. Por que eu preciso de estímulo? Porque eu estou ainda trabalhando na superficialidade e na distorção da minha devoção a Deus. Eu ainda sou imaturo. Eu ainda não sou profundo, eu sou superficial. Eu preciso de emoções para entender que Deus está comigo ou que Deus está no lugar, ou que Deus fala comigo. Obviamente, meu irmão, Deus se relaciona conosco tocando em nosso coração e em nossas emoções. O salmista Davi mostra isso claramente. Esse homem era um homem emocionado por Deus e emotivo. Leia o salmo dele. Quantos salmos ele começa? Senhor, meu Deus, não estou sentindo nada, está difícil, está complicado. Mas em algum momento o salmista Davi, o rei Davi entendia, preste atenção aqui, entendia, nunca você vê um salmo de Davi acabar do mesmo jeito que começa. No final ele já está reconhecendo, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Cantai ao Senhor um cântico novo, ser exaltado a Deus, tua glória está sobre toda a terra. No final ele parava, ele reconhecia que da forma como ele entrou, não é da forma que ele tinha que sair diante do Senhor. Algo precisava tocar ele, e ele tocava a Deus. Mas nós não podemos basear a nossa vida nisto. A nossa vida tem que estar baseada no caráter de Cristo, na fidelidade de Deus, na revelação da palavra, na revelação de quem Deus é e de quem Cristo é. Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que nós estamos fazendo algo, a oração virou um impulso. Se eu sentir de orar, eu oro. A palavra virou horóscopo crente. Sabe como é que é horóscopo crente? Senhor, me dá uma palavra. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Meu Deus, eu li isso aqui mesmo, gente, está aqui, Jeremias 22, 24. Senhor, o Senhor vai me arrancar? Oh, Senhor. Horóscopo. Sabe quando tu era do mundão, até porque se tu está ainda nessa prática, Deus tenha misericórdia da tua vida, porque isso aí é cegueira espiritual. Quando tu abria o jornal e olhava, o meu signo é tal.
Que coisa. Hoje vai dar tudo ruim. A gente pode fazer isso com a Bíblia, cara. Achar que Deus, em um versículo que eu li no dia, Ele tem que resumir todo o meu dia. Isso é superficialidade. Esse não é Deus. Nós queremos ter encontros com Deus que caiba entre uma notificação do meu celular e a próxima. Foi por isso que eu pedi para você desligar o teu celular. Porque enquanto eu estava falando aqui, entre uma notificação e outra, que vai aparecer no teu Instagram, no teu WhatsApp, você tem que pegar alguma coisa que vai ser para a tua vida. Não, meu irmão. Não é assim que se relaciona com Deus. Deus não é um objeto, Deus é uma pessoa. Ele tem sentimentos também, Ele tem emoções, Ele também quer ser ouvido, Ele também quer falar. E aqui quem namora, quem já namorou, espero que continue namorando a esposa, glória a Deus, aleluia, né? Continue com a paixão acesa. Mas quem já teve ou tem um relacionamento, sabe que quando você está com aquela pessoa, você deveria estar totalmente inteiro com aquela pessoa. Que mulher que gosta de estar com um homem que toda hora fica vendo o celular na hora que está conversando com ela? Tem alguma mulher que gosta? Mulheres? Não. Talvez ela está falando assim porque o cara está do lado e tipo, viu? Olha para mim quando eu falo contigo. Não é isso? Não é essa frase? Olha para mim quando eu falo contigo. Agora vocês entenderam o que eu falei, né? Não é assim lá? Olha para mim quando eu falo contigo. A Flávia já falou isso várias vezes. Sabe o que é isso? Eu quero tua atenção. Eu quero que tu preste atenção em mim. E se Deus chega para nós e diz, a gente está ali, olha para mim quando eu falo contigo. Não, Senhor, é que o Grêmio acabou de tomar um gol e perder. 3-1 na cola. Senhor, espera só um pouquinho que... ficou em 15º. Nós estamos esperando isso, meu irmão. Entre um estímulo e outro, ter uma revelação. Nós não vamos ter. Desculpem te dizer, nós não vamos ter. Nós só vamos ter um estímulo que vai nos levar para outro estímulo e que vai nos manter na superficialidade, na distorção da devoção. Mas leia comigo o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas como nós nos aquietaremos se estamos entre um estímulo e outro? Como nós nos aquietaremos se a nossa alma, a nossa mente fica fragmentada entre uma notificação e outra? Como nós repousaremos na presença de Deus se nós deixamos 2 horas para um seriado e 5 minutos mal feitos para uma oração? Mas nós queremos que Deus fale conosco. Nós queremos que Deus se apresente a nós. Deus não se oferece à nossa pressa. Eu vou repetir. Deus não se oferece à nossa pressa. Eu vou repetir. Deus não se oferece à nossa pressa. Se você quer conhecer a Deus, você vai ter que ter tempo com Ele. Tempo. Vai ter que gastar tempo. Porque é um relacionamento. Não é um consumo, não é um produto. Nós estamos desejando, meus irmãos, acessar o que é infinito com uma atenção finita. Nós queremos compreender com uma mente que está treinada para essa superficialidade, para o instantâneo. Nós queremos compreender as coisas eternas de forma rápida. Tem coisas que eu falo para vocês, meus irmãos aqui, jovens, que eu demorei anos. Eu estou dizendo anos para compreender, conhecer e viver. E ainda estou sendo ensinado. Como nós cantamos aqui, e eu estou aprendendo a estar
cada dia mais satisfeito em ti. Eu estou aprendendo também. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão treinadas para essa superficialidade, querendo as coisas de Deus no mesmo nível que o mundo consome as coisas do mundo. Não será assim. Porque a profundidade de Deus exige uma imersão e não fragmentos de uma intimidade. Eu vou repetir. A profundidade de Deus exige de nós imersão e não fragmentos de intimidade. Quando Paulo escreve assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Que tipo de experiência você acha que Paulo teve? Era uma experiência de 5 minutos de oração somente? Eu não estou dizendo que 5 minutos de oração não seja importante. Quando acordar, 5 minutos de oração. Quando sair de casa, 5 minutos de oração. Ah, Felipe, mas toda hora eu vou ter que ajoelhar e orar? Não, meu amigo. Sabe quantas vezes eu oro andando, de olho aberto na rua? Normalmente, às vezes, tem que orar mesmo de olho aberto na rua, né? Vem um cara lá do outro lado, Senhor Jesus, me livra, me guarda, teus anjos, Senhor. Quem é aquele irmão? Daqui a pouco, irmão fulano, como é que está? No escuro ficou difícil de te ver. Quantas vezes, né? Lá no bairro tal, lá na periferia, isso é normal. Tu vai orando, indo para casa, saindo para o trabalho. A Bíblia diz, orai sem cessar. Como é que nós oramos sem cessar? Todo o tempo, em espírito. Senhor Jesus, nessa manhã que eu estou indo para o meu trabalho, me ajuda. Traz a tua paz. Cala a boca do inimigo. Porque olha como ele levanta língua maliciosa e mentirosa no trabalho, sim ou não? Levanta. Sim, o diabo usa das fraquezas de pessoas para atingir os filhos de Deus. Ele usa. Onde ele tem poder para machucar, para intimidar, para colocar medo, ele tenta colocar. Mas você vai orando. 5 minutos, depois lembrou de novo, ora de novo. É um relacionamento. Mas também vai ter momentos que você vai ter que ir para a profundidade da riqueza de Deus. E profundidade da riqueza de Deus vai te exigir, jovem, tempo. Ah, mas Felipe, eu não tenho tempo. Tem sim. Júnior falou um tempo atrás aqui, eu já falei e eu vou repetir, você tem tempo. E é só ver o uso das redes sociais que você tem muito tempo. Você tem mais tempo, inclusive, do que os teus pais e os teus avós tinham. Você pode ter certeza absoluta. Meu avô trabalhou na roça. Ele não tinha tempo. Esse não deveria não ter tempo. Eu tenho muito mais tempo do que meu avô. Só que, infelizmente, nós também temos muito mais entretenimento que os antigos. E entretenimento se tornou, meu querido irmão, minha querida irmã, um Deus da nossa época. Todas as vezes eu preciso estar entretido, porque eu preciso estar estimulado. Só que o entretenimento entorpece as emoções. Chega um momento que nenhum estímulo a mais te satisfaz. Estou errado? Chega um momento que a comida não satisfaz mais. Tem um momento que a pornografia não te satisfaz mais. E nem deveria estar perto disso, né? Porque chega uma hora que os estímulos não conseguem mais completar aquilo que só Deus pode suprir, que é a eternidade dentro de ti. Salomão diz em Eclesiastes que Deus colocou em nós a eternidade. Então tem um lugar dentro de ti que só tem um em todo o universo que consegue suprir de forma plena, Deus. E vai ser assim até o final da tua vida, mesmo que tu queira fugir. Tu sempre, isso aqui pode ser para alguém aqui, não sei, agora estou saindo aqui do meu script. Escute bem, você pode até sair por essa porta, buscar lá nos teus antigos amigos e nas antigas práticas satisfação. Eu vou dizer para ti, tu não vai encontrar nada lá. Tu vai encontrar prazeres momentâneos que te tornam viciado em um comportamento pecaminoso e que torna a tua alma fragmentada, a tal ponto que o diabo vai fazer de ti gato de sapato
e tu vai achar que tu é autônomo, independente, mas na verdade tu é escravo. Escravo do pecado e de um comportamento maligno. Mas a profundidade que Deus quer de nós, ela é resultado de uma permanência na presença dEle. Deus não é um objeto, meu irmão. Jovem, Deus não é um objeto a ser dominado pela nossa mente, pela nossa razão somente. Mas Ele é um mistério. Deus é um mistério. Oh, profundidade da riqueza de Deus! Sabe quem está falando? É Paulo, já no final da sua vida. Esse Paulo, a Bíblia diz, que ele estava em cima de um cavalo, indo matar crente, matar cristão. E Deus tira ele daquele lugar e faz ele cair no chão, e se apresenta para ele: Paulo, Saulo, por que me persegues? Ele tem uma experiência imediata com Deus, com o próprio Cristo. E ele começa numa trajetória de transformação, mas tem um momento que ele esconde, que ele diz assim em uma das suas cartas: conheço um homem que esteve no terceiro céu. Não sei se em alma, se em espírito, não sei se em corpo, e que ouviu coisas inefáveis. Ele diz assim, mas todos nós sabemos, quando estudamos a teologia, que foi o próprio Paulo. O próprio Paulo teve com o Senhor uma experiência tão profunda que ele não sabia dizer aonde ele estava. Até hoje eu quero uma experiência dessa. E eu estou gastando meu joelho para ter uma experiência como a de Paulo. Não porque eu sou baseado nas experiências, não porque eu quero estímulos, mas que eu quero a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Paulo vai dizer: considerei todas as coisas esterco, diante do conhecimento do Filho de Deus. Tem um conhecimento que não é fragmentado. Tem um conhecimento para a tua vida que é pleno, que é satisfatório, que traz alegria, paz. É o conhecimento de Deus. É a revelação de quem Ele é. Deus é um mistério inesgotável, que vai exigir de mim e de você, não uma atenção fragmentada, não uma atenção de 30 minutos de palavra, 40 minutos. Legal, pastor, valeu. Não, meu irmão. Sabe, a minha oração é que tu gaste um dia, horas, mas horas lendo a palavra de Deus, que tu não consiga sair de lá. Os dias de maior satisfação da minha vida, os dias que eu me senti mais completo, mais perto daquilo que eu deveria ser, foram dias que eu não conseguia sair de um lugar de devoção, de rendição, de entrega. Eu encontrei o meu lugar. Senhor, eu fui criado para estar contigo, eu estou aqui contigo, e eu quero a profundidade da riqueza do teu conhecimento. Então aqui eu estou falando para uma geração que precisa abandonar a lógica que está sendo impressa sobre ela pelo mundo e pelo espírito dessa época. Eu e você precisamos abandonar o comportamento que está sendo proposto a nós. Nós estamos aqui, na verdade, numa revolta espiritual. Eu estou aqui propondo para você uma revolução espiritual contra este mundo e contra as artimanhas do maligno sobre a minha e a tua vida. Porque o maligno quer te tornar viciado em todo tipo de comportamento pecaminoso, para que você seja completamente fragmentado na tua identidade, no teu destino, no teu propósito. Mas nós estamos aqui, você veio aqui nesse lugar, porque o Senhor te chamou. O Espírito Santo te constrangeu, tu acha que tu escolheu vir no culto. Mas não, o Espírito Santo já colocou em ti o sentimento que é o verdadeiro, de estar na comunhão, na presença de Deus e com os teus irmãos, aprendendo que Ele é um mistério inesgotável, que vai exigir de ti reverência, entrega e uma busca contínua. Então, pastor, eu vim nesse sábado, eu venho no próximo, vem no próximo, vem no domingo também. Pastor, mas é muito tempo de igreja. Nunca vi alguém lamentar pelo tempo que ficou fora da igreja. Eu só vejo gente, dentro, na verdade, eu só vejo gente lamentar porque ficou fora. Mas a igreja me machucou, a igreja aconteceu isso, aquilo, outro. Gente, aqui só tem gente imperfeita. Aqui não tem nenhum super-herói, aqui não tem nenhum perfeito.
A gente está aprendendo a estar mais satisfeito com o Senhor, a gente está aprendendo quem Ele é. E nessa caminhada, a gente vai se fechar. Mas eu não posso basear o meu relacionamento com Deus e a minha profundidade pelas circunstâncias que acontecem ao meu redor, até dentro de uma igreja. Porque Deus não pediu para que a gente tenha uma relação exclusiva com a igreja. Ele pediu um relacionamento íntimo com Ele. E a partir disso, nós conhecemos o que devemos fazer aqui. Está claro isso, sim ou não? Você está aqui comigo? Quero chamar o louvor rápido. Isso tudo, meu irmão, minha irmã, jovem que está aqui, é um conselho que eu te dou para a tua vida. Mantenha, gente, deixa o louvor vir, fica atento aqui. Ok? A gente tem também até esse tipo de comportamento. O louvor vai subir, então tá, agora já começa a dar uma relaxada. Não, mantenha o foco na palavra de Deus. Mantenha o foco. É a palavra. Isso vai nos confrontar, gente. Como então nós vamos contemplar a profundidade de Deus sem permanecer? Como vamos poder dizer igual Paulo? Profundidade, com insondável, inexplicáveis caminhos. Quem é, Senhor, que te deu algo que depois tu tinha que dar de volta para Ele? Ninguém. Quem foi teu conselheiro? Quem conheceu a tua mente, Senhor? Para tu fazer todas essas coisas? Porque para Ele, por Ele, porque dEle, para Ele são todas as coisas. Como nós vamos conhecer o Eterno com uma alma que está fragmentada? Na verdade, não é que Deus tenha se escondido, meu querido. É que nós que paramos de buscá-lo com profundidade. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes... Opa, só um pouquinho. Para tudo. Para o trem que eu quero descer, só um pouquinho. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de... todo. Inteiro. Íntegro. Com toda a afeição, sentimento, emoção, devoção, posto em um lugar só. Não é, ai Senhor, como eu quero a tua presença. Ai Senhor, obrigado Senhor, obrigado. Vai chover hoje? Não. O que a palavra do Senhor afirma? Os que olham para o Senhor estão radiantes. Mas os olhos deles estão no Senhor. Eu não estou radiante. Olha para Jesus. Eu estou passando por uma situação difícil. Olha para Jesus. Mas pastor, aí é fácil, né? É fácil. É fácil dizer, olha para Jesus. Não, não é. Eu sei que o que nós queremos muitas vezes é olhar para tudo, menos para Jesus. A gente quer encontrar dentro de nós, dentro de uma alma que está fragmentada, todas as justificativas porque as coisas não deram certo. Mas mesmo no meio dessa tempestade, olha para Jesus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Portanto, o mundo está nos treinando para a dispersão. Deus nos chama para a permanência. O mundo quer recompensar a pressa. Você precisa entregar resultados rápidos, melhores e cada vez mais robustos, pomposos. Deus se revela no tempo, na caminhada. Às vezes eu falo aqui para alguns, quando chegam, né, e tudo bem, é justo, não se sinta também exposto. Pastor, que legal, estou chegando aqui, bênção, né? O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Eu falo, é o que a gente fala muito aqui, né? Vamos andar junto. Sabe por quê?
porque muita coisa a gente aprende na caminhada. E é por isso que muitas pessoas não conseguem nem permanecer em uma igreja, não conseguem permanecer na comunhão, porque querem resultados muito rápidos, querem mudança, transformação repentina, como se Deus fosse uma fada com a varinha de condão. Mas não, meu irmão, Deus vai se revelar no tempo, Deus vai te transformar na caminhada. O que Jesus disse para os discípulos: vem e segue-me, e eu vos farei pescador de homens. E como é que foi esse seguir a Jesus? Durou quanto? 6 meses? Para alguns sim, porque alguns se escandalizavam com o que Jesus falava. E a Bíblia diz lá em João que muitos, inclusive é o versículo, né? João 6:66, né? É o 666 do João, né? Muitos vão embora, muitos foram embora, se dispersaram, que se escandalizavam com o que Jesus falava, não aguentam o tempo, não aguentam a revelação que Deus mostra na trajetória. Meu irmão, suba, mas permaneça caminhando com Jesus. Jovem, eu tenho algo a te dizer: a transformação não vai ser rápida, mas vai ser contínua, e ela aponta para um lugar que é eterno. Deus não te está preparando para essa terra, Deus está te preparando para estar com Ele eternamente. Não é um preparo para você conseguir colocar no teu currículo, é algo que revela quem tu és para sempre. Deus colocou dentro de ti a eternidade. O mundo exige de nós estímulo. Deus quer falar contigo e se manifestar no silêncio da tua alma. Para tudo na tua casa um dia. Vou dizer para ti até uma coisa, eu não condeno, mas já teve vezes que eu fiz isso. Desliga até a música que toca no devocional. Parece que a gente precisa até de uma música para entrar toda. Eu preciso de uma música. Eu preciso. Mas teve vezes que o Senhor me disse: desliga essa música, está te atrapalhando. Ah, Senhor, mas fala de ti. Desliga a música e fica em silêncio comigo. Será que a gente consegue ficar em silêncio com Deus? Você não consegue às vezes ficar em silêncio com a tua namorada, com o teu noivo? Consegue, né? Sem falar nada. Só saber que ele está em casa, né? Teu marido. Consegue? Será que a gente não consegue ficar em silêncio com Deus? Sem pedir nada? Sem querer nada? Só dizer: Senhor, eu estou aqui. Fala, teu servo ouve. O mundo está celebrando independência e autonomia. Deus quer de nós rendição. Deus quer de nós que a gente declare: sou dependente de ti, Senhor. Irmãos, tem uma graça derramada aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque está acontecendo cura na alma de alguns aqui. Alguns estão com sofismas na mente de como tem que se relacionar com Deus, e pensavam que se relacionar com Deus era de uma forma, e Deus está se revelando para ti aqui nessa noite, e que aquele silêncio que muitas vezes você está, Deus está ali contigo, somente para estar contigo. No silêncio da tua casa, no silêncio do teu quarto, a realidade de Salmo 46:10 vai transbordar sobre ti, e essa é uma palavra profética. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você vai reconhecer Deus no meio do silêncio da tua vida, no meio de onde todas as vozes vão se abaixar. Em nome de Jesus, você vai ouvir a voz de Deus, mas vai ouvir a voz de Deus sem Ele falar nada, só por saber que Ele está ali. Saber porque sentiu? Não. Saber porque Ele prometeu. Saber porque tu foi estimulado? Não. Saber porque Ele afirmou: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O nome dele é Emanuel. Deus com os outros? Deus só comigo? Deus conosco.
Te deixo uma pergunta: como alguém condicionado à superficialidade pretende mergulhar na profundidade que é Deus? Esse convite aqui nessa noite é: saia do raso e vem para o profundo. Sai dessa vida rasa, medíocre com Deus, uma vida medíocre de oração. Meu irmão, minha irmã, nada vai acontecer na tua vida se tu não orar. É necessário orar. A igreja precisa orar. Não é porque a gente vai ter uma conferência de intercessão, não, que eu estou falando isso. A gente fala sobre avivamento, mas as nossas reuniões, às vezes até administrativas, duram mais tempo do que uma reunião de oração. Nós precisamos orar. Se nós marcarmos um worship night aqui, se nós marcarmos uma conferência, vem um grupo. Mas se nós marcarmos uma reunião exclusiva de oração, vem 5. A igreja precisa orar. Não é só da Brasa, meu irmão, é 99% das igrejas precisam orar. Não vai ter profundidade sem oração. Não vai ter profundidade sem palavra. A regra é a mesma: leia a palavra, ore, jejue. E que eu vou fazer isso depois, Felipe? Leia a palavra, ore, jejue. E o que vai acontecer depois? Leia a palavra, ore, jejue. Escolha o jejum que você vai fazer, ou o jejum que Deus vai te dizer para fazer. O problema, meu irmão, não é falta de conteúdo, não é ausência de revelação. Temos até inclusive muita revelação, mas excesso de dispersão, ausência de disposição em buscar mais. O erro está em mim, em ti, em nós. Deus está pronto para se revelar. Nós que estamos nos acostumando com o que é raso. E eu encerro com o versículo do profeta Oséias. Coloca para nós. Conheçamos. É só conhecer? É só conhecer. Conheci Deus. Fui lá num culto, fiquei um ano na igreja, fiquei 2 anos indo naquele culto de jovens, também no culto da igreja, fui na Santa Ceia, que a Santa Ceia está virando quase a missa do crente, né? Tem crente que só aparece na Santa Ceia. Espero que Deus não volte numa Santa Ceia, né? Fora da Santa Ceia, né? Vamos parar com isso? Amém? Não bate ponto só na Santa Ceia, meu irmão, tá? Se Jesus voltar num dia que na Santa Ceia, talvez você fique. É só conhecer. Prosseguir em conhecer. Não é só eu tenho uma experiência, eu continuo tendo, eu continuo vivendo. Sabe que a coisa mais triste que eu já vi pessoas terem? Quando alguém chama para dar um testemunho de algo que teve com Deus, a pessoa diz assim: há 25 anos atrás, eu passei por tal coisa. Lindo, maravilhoso. Irmão, volta aqui e depois dá o testemunho. O irmão sobe. Eu tenho testemunho para dar. Há 25 anos atrás. E aquele 25 anos atrás fica durante mais 25 anos. E não tem mais nada a dizer, porque não teve mais nada a conhecer. Esse versículo foi o primeiro versículo que eu ministrei no primeiro culto da IUF aqui em 2021. E eu lembro muito bem o título: A Maior Aventura da Vida. Foi a primeira ministração que foi pregada aqui nesse Ministério Jovem. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A maior aventura que você vai ter é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Se coloque em pé. Mantenha a atenção, mantenha a reverência, mantenha o temor. Feche os teus olhos.
Ele quer se revelar, não só hoje, mas a partir de hoje. Ele quer dizer, Ele quer falar da profundidade que Ele é. E quando Ele revela a profundidade dEle, a nossa identidade, o nosso caráter é moldado conforme a imagem do Seu Filho. E paramos de ser fragmentados e começamos a ser inteiros, porque Cristo é o varão perfeito, e Ele impresso em nossas vidas alinha identidade, propósito, chamado, destino, vocação, dom, talento, casamento, relacionamento, descendência, filhos, netos, história, trajetória, caminhada, paixão, devoção. Tudo o que nós precisamos está no Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Nessa noite, o meu convite aqui é para você que, enquanto ouvia essa palavra, ardeu uma fome muito forte em teu coração. Você sabia que você veio aqui nessa noite para ouvir esta palavra. Você veio aqui com fome. E talvez até a fome esteja no lugar errado. Muitas vezes a fome pode acabar sendo expressa em comportamentos e ações que não são atitudes de um filho de Deus. Mas você hoje quer direcionar esta fome para Deus. Você reconhece: eu pequei, mas há algo dentro de mim que arde, e eu não sei ainda o todo, mas eu quero conhecer. Eu quero uma profundidade, eu não quero mais ser como o mundo está propondo para todos. Eu não quero entrar no que é raso, eu quero entrar no que é profundo. Eu quero chegar numa hora que eu perco o controle dessa minha vida natural, e eu tenho devotado a Deus todo o controle da minha vida, dedicado a Ele todo o controle da minha história. Enquanto o ministério de louvor aqui canta, e esse é um chamado para todos, inclusive para aqueles que lideram, para o time de intercessão, que muitas vezes ajuda a orar aqui à frente. Aqui esse é um chamado para todos. Se enquanto você ouvia esta palavra que procede da palavra de Deus, e você reconhece em tua vida que a fome está desordenada, que o anseio talvez esteja fragmentado, mas você quer direcionar, você quer conhecer essa profundidade de Deus, você vai tomar uma atitude aqui nessa noite. Você vai vir aqui à frente e expressar a tua fome a Deus. Nós queremos orar contigo, nós queremos saber e reconhecer que precisamos do Senhor. Se há fome, se existe fome em teu coração, diante da profundidade desta riqueza, se há em ti um anseio mais profundo, vem aqui à frente, nós queremos orar juntos. Se você quer conhecer a Deus como você ainda não o conheceu, se você quer não estar mais limitado a uma experiência de culto, mas sim uma experiência de vida, uma experiência constante, diária, aonde a tua vida em oração não para, mas te consome em amor, em graça, em sabedoria, em unção todos os dias, vem aqui à frente. Eu vou fazer muitos convites, mas se há fome também aí no teu lugar, expressa essa fome de alguma forma. Zaqueu tinha uma fome, a mulher do fluxo de sangue tinha uma fome, o cego tinha uma fome. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher do fluxo de sangue diz assim: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Mas também tem vezes
que nós somos que nem o paralítico. Nós precisamos de amigos que nos levem até a presença de Jesus. Nós precisamos que alguém abra o telhado e desça a nossa vida até Jesus. Você talvez seja esse paralítico aqui nessa noite, que precisa que alguém se movimente por ti, para que você seja levado até a presença dele. Eu oro para que o Senhor levante amigos e amigas dele, que te levem até esse lugar de intimidade, de cura, de restauração da tua história, da tua trajetória, da tua alma, das tuas emoções. Eu oro. Feche os teus olhos. Você que está no teu lugar, feche os teus olhos. Coloque a tua vida diante do Senhor, assim como afirma o Salmo 139, onde diz: sonda-me, ó Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, caminho de justiça, um caminho reto. Deus não está chamando esse ministério jovem para o superficial, para o raso. Tem muitos que vão chegar aqui, muitos que já chegaram aqui e pensaram: eu queria algo mais raso. Não, aqui não vai ser algo raso. Aqui nós vamos ter uma profundidade de verdade. Nós vamos buscar o Senhor. Nós não fazemos uma conferência de intercessão por fazer uma conferência. Nós queremos cultivar um lugar de busca, de oração, de busca da presença do Senhor. Nós queremos conhecê-lo. Nós queremos nos aprofundar naquele que tem toda a profundidade, riqueza, sabedoria, aquele que tem os insondáveis juízos, os inexplicáveis pensamentos. Só o Senhor. Enquanto o louvor ministra, canta, ore no teu lugar. Se você quiser orar com quem está do teu lado, se você precisa de ajuda, inclusive para buscar a Deus. Muitas das vezes eu precisei de ajuda. Muitas das vezes eu precisei de ajuda. Muitas das vezes eu disse: ora por mim, eu preciso de ajuda para buscar a Deus. Eu não consigo buscar sozinho. É verdade, tem vezes que a gente não consegue buscar sozinho. Ele olha, Ele sabe. Ele olha o teu coração quando tu não consegue. Ele tem misericórdia, amor e perdão estendido a ti. Ele te ama, Ele quer te ver, e Ele quer que tu olhe nos olhos dEle enquanto está com Ele. Nós não fomos chamados para o que é superficial, não. O raso não é o meu lugar. O raso não é o meu lugar, não. Preciso de ti. As águas profundas é onde eu vou. Quebrar